Meu nome é Creomar Lima Carvalho de Souza, eu tenho 43 anos. Como formação inicial, eu sou graduado em História. Depois eu fiz mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Fui professor visitante na University of Florida, nos Estados Unidos, com bolsa do Departamento de Estado americano. E agora eu estou me encaminhando para a finalização do meu doutorado em Política Comparada na Universidade de Brasília também. Nesse meu período fui também professor visitante na Universidade de Salamanca e observador internacional de eleições nos Estados Unidos. E há cerca de 1 ano e meio eu criei uma consultoria de análise de risco político que se chama Dharma Political Risk and Strategy, que é sediada em Brasília e que atende sobretudo clientes de tecnologia, área bancária e de economia 4.0, por assim dizer. Olha, quando a gente fala de relações governamentais, assim como quando nós falamos de política pública, na minha percepção são dois elementos que inerentemente estão vinculados a uma lógica de espaço democrático. Significa dizer o quê? Que se nós partimos do princípio que política pública é tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer, e essa definição não é minha, é da Celina Souza, e de outro lado nós entendermos as relações governamentais como a capacidade de entes societários de influenciarem a decisão do governo fazer ou não fazer alguma coisa, esse tipo de ação se torna muito mais do que necessária e essencial para a sobrevivência de determinados movimentos sociais ou interesses empresariais organizados diante da sociedade. Nesses termos, quando nós estamos falando desse desabrochar das relações governamentais no Brasil em específico, é importante fazer menção ao fato de que, na minha percepção, há um processo tardio de compreensão da sociedade de o quão é importante esse tipo de jogo, esse tipo de diálogo, e o quão é importante fazer isso de maneira profissional, né? Especificamente, se nós conversarmos acerca do terceiro setor, por exemplo, há uma visão no curso do tempo que hoje me parece que está começando a mudar, de que as demandas do terceiro setor ou as demandas da sociedade organizada podiam ser feitas de uma maneira mais romanceada, que significa dizer o quê? Eu levo a minha bandeira, eu faço um determinado tipo de protesto ou movimento e isso vai me gerar um resultado. O que a métrica mostra é que quanto mais profissional essa demanda é constituída, e aí a gente pode falar que essa profissionalização envolve também entender os ritos de processo de análise das demandas nas casas legislativas e entender os ritos e processos de passagem das demandas no executivo, mais eficazes essas demandas se tornam, né? Nesse aspecto, então, acredito que no atual estágio da sociedade brasileira e no atual movimento político que nós nos encontramos em termos de correlação de forças, não só a atividade de relações institucionais e governamentais se torna muito importante, como a própria atuação deste profissional acaba se tornando essencial para defender interesses de grupamentos e indivíduos diversos dentro desse ecossistema que é a sociedade brasileira. Olha, me parece que o principal desafio para a inserção de profissionais e também de jovens profissionais na área de relações institucionais e governamentais tem a ver, em um determinado sentido, com a descoberta do que é a área, né? E aí nós temos dois elementos que são importantes. O primeiro, a sociedade demorou a entender a importância desse profissional e, em algum sentido, ainda não entende. Há um certo folclore em torno da figura do profissional de relações institucionais e governamentais que, por alguns descuidos e por algumas pessoas que tentaram utilizar esse nome para cometerem atos criminosos, acabou gerando uma espécie de reputação negativa sobre a questão. Então esse é o primeiro ponto. É a descoberta da sociedade e das organizações da importância desse profissional. Porque aí tem um elemento que é importante e nesse aspecto aqui eu quero deixar muito claro que não é nenhum tipo de ofensa, recriminação ou demérito ao profissional do campo jurídico, por exemplo. Mas muitas organizações brasileiras, isso acontece em maior número em organizações brasileiras do que estrangeiras, subordinam a atividade de relações institucionais e governamentais ao componente jurídico da organização. E isso é um equívoco. Por quê? Porque, em algum sentido, a lógica do direito é uma lógica que atua a posteriori.
Mesmo que alguns advogados hoje comecem a trabalhar com a ideia do direito preventivo, por assim dizer, isso, na percepção de alguém que lida com análise política e com consultoria política, me parece insuficiente para dar conta das questões que envolvem essa lógica. Então, você tem uma dificuldade de entender os processos de política pública e influenciar esses processos de política pública. Essa é a primeira parte do desafio. A segunda parte, no que diz respeito ao componente individual do profissional, tem a ver com o elemento capacitação. E aí, nesse aspecto em específico, eu acredito que a gente tem um problema bastante sério quando nós falamos da universidade brasileira como um todo. A universidade no Brasil, por algumas características, assim como em sintonia com a universidade em outros lugares do mundo, principalmente no campo das ciências sociais aplicadas, ainda tem uma relação que eu diria que é um pouco complexa com o mercado de trabalho, né? E quando a gente está dizendo complexa, é que é uma relação em que, por mais que existam esforços individuais de geração de aproximação, em sua maioria, talvez por um exercício de convicção de mundo ou de interpretação da realidade ou algum trauma gerado passado que a gente não sabe, muitas das vezes esse estudante de ciência política, de relações internacionais ou mesmo do direito ou de outras áreas de ciências sociais aplicadas e de outros campos da universidade que possam atuar nessa área, eles são educados meio que de costas para o mercado. E à medida que você é educado de costas para o mercado, você, em algum sentido, não consegue entender as demandas e as velocidades da entrega de produtos, de assunção de responsabilidades e de outros componentes. Isso é muito importante, né? Porque aí vem um outro componente que é bastante importante nessa questão, a meu ver, também, que é o fato de que o Brasil é uma sociedade complexa e que nessa complexidade há instrumentos e embarreiramentos que são construídos. Então, se você, em algum sentido, não consegue construir estruturas de ação que te permitam, ao menos, não ser criticado dentro daquilo que é o ferramental, você tem uma dificuldade enorme de transpassar isso para um segundo nível. Sim, eu acredito que não só... eu acredito que, diferentemente de uma escada, vamos pensar que é uma espiral, né? Eu acredito que para um jovem negro é complexo, é mais complexo do que para um jovem branco, né? Mas para uma mulher negra é com certeza ainda mais complexo. E para as mulheres não negras também vai ser muito complexo. O que eu estou querendo dizer? As camadas, e aí eu volto na minha resposta anterior. O Brasil é uma sociedade muito complexa e algumas das percepções e das construções de juízo de valor que podem resultar em ações preconceituosas não são muito claras. Isso quer dizer, nós não temos uma linha concreta dizendo que tal lugar é permitido para um, tal lugar não é permitido para outro, né? Isso, inclusive, na minha percepção, é o que leva à dificuldade de construção de alguns tipos de discurso afirmativos no Brasil, porque o elemento contra o qual você se insurge não é tão claro como em outras sociedades, né? Mesmo porque também tem um componente de miscigenação que ainda embaralha um pouco esse esquadro. E aí, nesse aspecto, eu acredito que tem dois elementos que são importantes. O primeiro é: o Brasil tem um problema com diversidade? Tem, né? O Brasil, quanto mais você sobe a pirâmide econômica, menos diversa é essa pirâmide. Isso quer dizer, ela vai se tornando cada vez mais homogênea, né? Como a gente consegue lidar com isso? Do ponto de vista de mercado, são duas forças fundamentais nesse processo. A primeira são os entes do mercado se atentarem ao fato de que diversidade deve importar. E aí, nesse aspecto, eu acredito, legislando aqui em causa própria, eu acredito que a minha organização de origem é preocupada com essas questões. Primeiro, porque ela é fundada por mim, e segundo, porque os processos que envolvem a construção dos parceiros estão preocupados com essas questões. E isso é um componente importante. Só que, de outro lado, eu acho que é muito importante ter em mente também uma questão muito séria, que é o quê? O dinheiro não tem ideologia. Isso quer dizer, o dinheiro por si, o fluxo do dinheiro por si, ele não tem ideologia.
A pirâmide de construção econômica, ela é pouco diversa, mas o dinheiro quer resultado, falando em específico de mercado. E nesse aspecto, joga-se uma pressão sobre esse jovem profissional no sentido de que ele precisa entregar resultado. E algumas organizações hoje, principalmente as maiores, infelizmente, em um número maior aquelas que não são de origem brasileira, porque eu acho que há um espaço para o empresariado brasileiro assumir essas questões também, têm construído programas e ações que estão preocupados em encontrar talentos para aumentar a diversidade. Só que aí quando a gente está falando de busca de talentos, é importante a gente ter em mente que os talentos que serão buscados serão aqueles que estão preparados. E aí isso faz referência à resposta anterior. O que eu estou querendo dizer? Obviamente há complexidades para os negros, para as negras, para as mulheres, para os não brancos ou para os homoafetivos, há complexidades. Sim, mas isso não muda o fato de que para que cada um desses indivíduos tenha a capacidade de alcançar as oportunidades, eles vão ter que fazer bem. Porque aí é o ponto. Não resolve em nada, falando aqui na percepção de quem é empreendedor, não resolve em nada a minha organização ser uma organização diversa se essa organização for diversa e não tiver gente que dá conta do recado. Esse é um ponto importantíssimo, eu acho que a gente tem que levar em conta e que não para deixar muito claro, não é uma apologia à meritocracia, né? Mas faz-se importante que os indivíduos compreendam que não só é importante a construção de diversidade, mas você não deve dar motivos para que a diversidade seja diminuída dizendo, eu contratei fulano e fulano não dá conta do mercado, do recado, né? Porque aí nesse aspecto tem um componente que é bastante duro. Quando você assume uma posição de destaque, eu acredito que eu posso falar isso por mim, na posição de um profissional que é de origem afro-brasileira, posso falar isso por um membro do meu time que está aqui, que é a Gabriela, que é mulher. Você alcançar um determinado espaço de posição te dá a responsabilidade coletiva acerca daqueles que vêm depois de ti. Se você falha, você está fechando portas para os outros. E nesse aspecto eu acredito que é fundamental que você que está falando comigo, aqueles que estão nos ouvindo, entendam que eles têm responsabilidades mercadológicas. E isso joga um peso injusto sobre os seus ombros? Joga, mas você sempre tem a opção de dizer que não quer fazer isso. Se nós temos a opção e queremos fazer isso, a gente tem que fazer bem feito. Não basta só ter o discurso da diversidade, tem que entregar resultado. Eu acredito que o primeiro elemento que a gente possa fazer é esse que a gente está fazendo agora, que é discutir e não fechar os olhos para o fato de que há pouca diversidade, né? Mas se nós formos falar de Brasil, há pouca diversidade também nas cortes, há pouca diversidade na Suprema Corte, há pouca diversidade no Legislativo, há pouca diversidade no Executivo, há pouca diversidade em todos os lugares. Eu creio que o primeiro ponto é discutir isso de maneira honesta do ponto de vista intelectual e muito respeitosa com os outros e dizer, olha, a gente tem um problema, o problema não é representativo. Como nós vamos construir um modelo ou um momento que faça isso ser representativo? Em termos de mercado, eu não vejo soluções que saiam do governo sendo boas, né? Vamos trabalhar aqui com uma ideia que aconteceu, por exemplo, na África do Sul, e eu acredito que ainda perdura, caso não, eu peço desculpas a quem nos assiste, porque eu não conheço tanto de África do Sul. Mas logo que o apartheid acabou, o governo Mandela criou ações que estimulavam empresas capitalistas sul-africanas e multinacionais na África do Sul para contratarem profissionais negros que pudessem ocupar posições de direção e aquilo que se chama C-Level, né, no mercado, que é o CEO. Pois bem, o primeiro desafio lá foi encontrar esses profissionais, porque era uma dificuldade tendo visto o histórico do apartheid. À medida que isso foi avançando no tempo, isso foi sendo melhor consolidado e entregue, em alguns casos funcionando, em outros não. O que eu estou querendo dizer é não tem uma regra geral, mas tem uma regra que resolve questões individuais. Individualmente,
eu acredito que hoje um profissional que quer ingressar nesse mercado, ele tem que assumir para si mesmo que ele vai ter que ser voraz em termos de capacitação. Tem que ser voraz em termos de capacitação. Ele tem que assumir para si mesmo que ele não pode se dar ao luxo de cometer equívocos, e eu acho que essa é uma conversa aberta e honesta, porque uma vez que nós temos uma sociedade que é permeada por componentes de racismo de um lado, ou componentes de sexismo do outro, obviamente está implícito para quem acredita que isso é implícito, mas explícito para quem queira ver que qualquer tipo de falha de conduta profissional faz com que a crítica reverbere numa intensidade maior. Então, é fundamental que esse profissional compreenda que, e é duro e injusto dizer isso, ele não tem o direito de errar. O erro é algo que cabe a um conjunto muito pequeno de indivíduos em determinados tipos de sociedade. E na sociedade brasileira, me parece que ele não cabe para esses profissionais que a gente está conversando aqui agora. E aí, isso é doído? É. Isso é mentira? Não. Então eu sempre trato que nós temos dois jeitos de enxergar a realidade. Um é admitir o que a realidade é e outro é caminhar no mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos não paga os boletos, sendo muito direto, né? A realidade é assim. A gente só consegue mudar a realidade à medida que a gente consegue ter espaços de projeção, de fala e de poder dentro da sociedade. Isso não sou eu, isso é o Kautsky, que é um dos filósofos que eu mais gosto. Você só muda as estruturas se você tem poder. A sociedade só vai se preocupar mais com as questões que envolvem a saúde das mulheres, por exemplo, à medida que mulheres tomem essas decisões. A sociedade só vai se preocupar de jovens negros ou índios sofrendo algum tipo de dificuldade se essas pessoas estiverem lá. Mas é importante entender também, eu acho que essa é uma lição que vem da luta dos direitos civis americanos, que essa não é uma luta que você ganha sozinho, né? Você precisa de gente sensível a essa necessidade, por exemplo, entre homens brancos que são héteros, mas que têm essa sensibilidade, né? E o mercado hoje tem indivíduos que já são sensíveis a isso e que têm levado iniciativas nesse aspecto. Por exemplo, eu não vou citar o nome de nenhuma empresa além da minha aqui, mas há, por exemplo, multinacionais com atuação muito firme no Brasil há mais de meio século, que possuem grandes programas de diversidade étnico e racial, né? Isso não foi desenvolvido por um indivíduo que era negro nessa liderança, né? Isso foi feito por um cara que não era negro, mas que entendeu a necessidade da questão e usou seu esforço, sua capacidade, sua energia nisso. Então, eu acredito que esses elementos são importantes para a construção desse processo.